Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos falar sobre as novas gerações e para isso eu trouxe aqui o casal que lidera as novas gerações da nossa igreja, Renan e Marissa. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, faço com muito orgulho, amo o que faço e amo lidar também com adolescentes e jovens. Eu também. Eu achei que não, você ficou sem falar nada, eu fiquei preocupado aqui, talvez não, né? Houve um silêncio. Né? Mas, Renan, como é que foi pra você, assim, trabalhar com a nova geração? Foi algo natural? Como que é pra você isso? Cara, meu chamado com jovens e adolescentes dá quando Deus me chama para o ministério. E na época eu tinha uma crise grande de não me ver, de não me enxergar sendo um pastor presente de uma igreja. E Deus começa a me colocar em situações, para quem não sabe, eu comecei em campo missionário. E lá onde eu fazia teologia no Rio Grande do Sul, Deus começa a abrir portas em meio a comunidades, lugares como FEBEM, menores infratores. E ali eu começo a me apegar muito por essa geração, por essa nova geração, que muitos vêm pagando consequências dos erros dos seus pais, falha de pai e mãe, ausência. Interessante que Deus ele vai me colocando nesses lugares. Então, logo depois de sair desse tempo de experiência de missionário, Deus me coloca para ser seminarista numa igreja do qual era dentro de um orfanato. Então, eu lidava com crianças órfãs de pai e mãe que estavam esperando ser adotadas. E aí depois Deus me manda como líder de juventude da PIBG, Primeira Igreja Batista de Giruá. Fico ali por mais ou menos 2-3 anos, depois vou para Catuípe, também no Rio Grande do Sul. E aí quando eu chego em São Paulo, sem procurar, sem motivação nenhuma, mais uma vez Deus me chama para a nova geração da PIB de Guarulhos, onde Deus fez grandes coisas. Interessante porque tudo isso nunca foi eu pedindo para Deus fazer através de mim com a nova geração, mas Ele sempre colocando um amor no meu coração e me usando. Então, meu desafio tem sido buscar formas de me conectar mais com a nova geração, tentar entender a linguagem, o modo de pensar e levar aquilo que Deus tem colocado no meu coração de forma que eles entendem. Mas interessante que não é algo que eu saio de casa sonhando em fazer. É algo que no caminho Deus me mostrou que era para fazer. E você, Mar, como que você entra aí para esse ministério junto com o Renan? Essas grandes coisas aí que aconteceu na PIBG, foi sua conexão com ele ou foram outras coisas? Não, foi também, né? A gente fazia parte, eu, né, no caso, ele liderava os jovens e eu fazia parte do staff. E lá foi muito bom, né? Porque assim eu comecei a perceber como que funcionava realmente o Ministério de Jovens e que não era só aquilo que a gente geralmente vê quando você chega numa igreja, né? Então tinha muito mais. Interessante que em um mês da juventude, uma conferência que a gente estava fazendo, eu estava pregando. E aí a Má vem visitando a igreja. E aí nesse dia que eu tava pregando, depois ela me manda... Mas já era pastor lá ou não? Já era líder de juventude? Já. E aí ela visitando a igreja me conhece e a gente começa uma amizade depois disso. E aí ela se vincula à igreja, sua família também. E começa a me ajudar também. Então foi com a nova geração também que Deus me deu minha esposa. Legal. E quais são os principais desafios hoje para trabalhar com a nova geração? Cara, os desafios que eu tenho percebido e tenho enfrentado, primeiro é lidar com uma geração um pouco indiferente, que não olha no olho, que não conversa, que não se interessa profundamente por nada, que tudo é superficial. Uma geração polarizada que ou você concorda 100% ou qualquer ponto que você discordar já é motivo para perder a credibilidade. E também de trazer um Jesus não tão tolerante quando isso tem sido pregado, mas trazer um Jesus que ama muito, ama acima de todas as coisas, mas que não tolera o pecado. Então os meus desafios têm sido esses de trazer para perto e conseguir, olha, não é esse Jesus que você está dizendo aí não, é o Jesus da Bíblia, vamos conversar sobre esse Jesus, mas eu percebo que essa geração tem ido muito para o que é aceitável ao ouvido e não aquilo que de fato chega no coração. Eu percebo também uma grande dificuldade na área emocional, né? Então, hoje a gente percebe em questão de atendimentos, em como os adolescentes e jovens se portam muitas vezes na área emocional. Então, muitos com depressão, muitos com crises de ansiedade, inclusive em cultos mesmo, né?
pessoas com crise de ansiedade, então esse também é uma dificuldade que a gente tem, né? De conseguir isso. alcançá-los, ajudá-los de alguma forma. E isso a gente não está falando somente de jovens adultos, mas a gente tem adolescentes de 11, 12 anos que têm crise de ansiedade no meio do culto, que necessitam de algum intermédio, de alguma interferência médica também. Ainda mais depois de um tempo de pandemia como isso, acho que isso só potencializou problemas que já existiam, né? Exatamente. Então, de fato, hoje eu vejo uma geração muito doente, né? Muito sem vida, sobrevivendo, não sabendo se relacionar, não sabendo gerir as emoções, não sabendo lidar com opiniões diversas, né? Então, é uma geração que necessita muito da graça de Jesus, do amor de Deus, da pregação, do discipulado e de cuidados. E eu né? vejo pais e mães também não sabendo lidar. Claro, nenhum pai ou mãe nasce com manual, mas eu tenho percebido um certo desespero dos pais, e nesse desespero de não saber como lidar com essa geração, tem dado uma liberdade do qual eles não estão prontos para lidar. Então, tenho jovens, na verdade adolescentes de 9, 10 e 11 anos que viram a madrugada no celular e chegam para mim relatando vício em pornografia. Então, talvez o desespero dos pais tenha sido um desafio também, porque eu posso até intervir e aconselhar sobre a idade certa para namorar, aconselhar sobre o que é certo ou não assistir, aconselhar sobre o que é bom para a saúde dele, mas se o pai e a mãe também não entender que eles precisam, às vezes, puxar e direcionar, dar uma voz diretiva, dar uma ordem, fica ainda mais difícil. Então, é um trabalho não só com a nova geração, mas também com os pais. E como que você tem, ou pretende, ou quer atuar trabalhando com o público adolescente e jovens em parceria com os pais? Como que a gente pode construir isso? Cara, se a gente está falando para líderes de nova geração que querem dicas, que querem algum conselho, eu diria primeiro trazer equipes para conseguir ajudar. Então, discipule pessoas que vão te ajudar, que vão caminhar com você, que vão te ajudar também no pastoreio. E aí, posteriormente, você tendo ali uma equipe para jovem, uma equipe para adolescente, trabalhe também mutuamente com os pais. Então, a gente está começando aqui a ter reunião trimestral com os pais. A gente vai ter nesse sábado. E a ideia é conhecer eles, entender os desafios, eles me ouvirem, eu ouvir eles, para a gente caminhar junto. Porque a Bíblia fala, ensine teu filho no caminho em que deve andar. E nesse caminho vai estar também um pastor. E esse caminho não é só do pastor, mas vai estar também o pai. Então é bom a gente alinhar aquilo que a gente pensa, alinhar os nossos objetivos e traçar. A gente quer que seu filho chegue a uma vida adulta madura espiritualmente, então vamos caminhar para que isso aconteça. Ao longo da semana, como que é o trabalho, a preparação, tudo o que acontece com esse trabalho, tanto com os adolescentes quanto os jovens? Certo. A minha semana ela começa meio que na terça-feira aqui na igreja, e a terça-feira pela manhã eu administro o que passou, eu vejo relatórios, vejo como foi, vejo levantamentos, vejo falhas. Na terça-feira pela tarde a gente tem uma reunião ministerial. E na quarta-feira eu me dedico mais para os adolescentes, então busco fazer atendimento com eles. Essa semana passada a gente teve uma aquisição bem legal de um totó, então já consigo ali através de um discipulado ir jogando e brincando, conversando também. A gente tem célula online com eles e eu delego, eu direciono, eu chamo a atenção de pecados também. Na quinta-feira eu priorizo o atendimento com jovens. Ouço, pastoreio, aconselho, direciono, combino para o final de semana. E na sexta-feira eu tento me organizar para preparar o final de semana. No sábado a gente tem culto de nova geração, jovens e adolescentes. No domingo de adolescentes, então a sexta é o meu dia de preparo. E aí o sábado e domingo é dia dos eventos. Fora tudo isso, a gente também tem células, que é uma outra asa do ministério, que enquanto a gente está caminhando, as células estão acontecendo também nas casas. Legal, então no sábado à noite tem um culto de jovens e domingo de manhã tem um culto de adolescentes que é paralelo ao culto da família. Então, enquanto o pai está aqui no culto da família, o adolescente está lá em cima, num ambiente preparado para ele, numa linguagem preparada para ele, para entender de fato o evangelho, né? O que você tem percebido de frutos, né, desse tripé aí entre culto, célula e família? Bacana. O culto do sábado à noite, antigamente, era mais uma reunião de comunhão e para jovens mais velhos. Eu transicionei isso para um culto, não para a nova geração, mas da nova geração para Deus. Então é um culto onde vem jovens e adolescentes mais velhos
para até os jovens puxarem o adolescente mais velho para uma maturidade. E as séries direcionadas para os jovens eu tenho visto que tem surtido grande efeito, vida espiritual, vida com Deus, questão de honra, os valores. E também no domingo de manhã que a gente tem um culto voltado para adolescente, e eu gosto pra caramba, os jovens não ficam com ciúmes, mas eu amo muito estar com os adolescentes no domingo de manhã, porque ali é um momento onde eles falam rasgado, ali é um momento onde eles se expõem, onde eles falam aquilo que eles estão sentindo em casa, aquilo que eles sentem falta, aquilo que eles gostariam. E por ser um culto priorizado para adolescentes, eu posso dizer 100% na linguagem deles. Então é um culto onde a gente tem comunhão, tem dinâmica, tem louvor, mas que também tem palavra, tem pregação do evangelho, onde eles ouvem. Eu tenho percebido frutos como, por exemplo, jovens de 12, 13, 11 anos, adolescentes, dizendo, cara, eu quero lutar contra a pornografia. Cara, eu quero lutar contra o bullying, eu quero lutar contra aquilo que afasta o meu irmão, eu quero amar mais. Então, eu já tenho percebido frutos, inclusive nas células, deles falarem mais, de jovens e adolescentes que antes eram mais tímidos, agora está se expondo, está começando a liderar a célula. E não é nada por mim, é totalmente Deus fazendo através de nós. E com as meninas, né? Tem um desafio com os meninos. Então, por exemplo, você está trazendo aí muito desafio na área sexual. Muito. De meninos a partir de 9 anos já apresentando vícios, né? Com pornografia, masturbação e por aí vai. É mais fácil para você trabalhar. Como que tem sido com as meninas, Maressa? Olha, as meninas, perdão, até em relação à sexualidade também temos dificuldades, né? Não são todas, mas a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. A gente também tem dificuldades em relação a ideologias, né? Também ideologias que estão permeando aí a mente das meninas, principalmente. E a gente tenta lutar com isso, contra isso, na verdade, conversando, instruindo, ouvindo também, né? Porque é muito importante ouvir. Então, eu até tive um exemplo disso, né, aqui para trazer para vocês, esse domingo, onde eu conversei bastante com uma das meninas. Então, foi muito bom. No final, ela falou, nossa, muito obrigada, eu estava pensando dessa forma, eu vou pensar nisso que você falou. Então, é muito mais a conversa, né? Você chegar realmente com o coração aberto para que ela também esteja com o coração aberto. Sim. Durante muito tempo, o Ministério de Nova Geração, ele foi muito marcado por eventos. Você vê uma transição, uma mudança disso para os dias de hoje? Eu vejo nem tão forte a transição para os dias de hoje, mas quando a gente olha para Jesus, ele focava pouquíssimo em grandes multidões, mas o maior investimento de Jesus era no 1 a 1. Então, uma vez eu ouvi uma frase que evento sem a presença de Deus, sem organização, sem propósito objetivo, é apenas vento. Então, eu creio que os eventos são bons, são legais, atraem, mas a gente tem que focar no relacionamento, no 1 a 1. E essa é uma grande dificuldade que eu tenho tido dos pais entenderem também, porque os pais, por virem dessa geração encharcada de eventos, pensam que tem que trazer seus filhos na igreja somente nos eventos, somente ali no final de semana. Mas quando a gente entende que o cristianismo é feito de discipulado, de caminhada, de acompanhamento, a gente entende também que tem que ter mais relacionamento, tem que ter mais caminhada. E aí o pai e mãe entendem que durante a semana tem que encharcar o filho de cursos, de música, de inglês, de informática, escola, aula de reforço. E eu tenho visto adolescentes que não têm tempo sequer para fazer um devocional, chegam em casa cansado, os pais cobram muito, e final de semana eles vão à igreja, e ainda assim, quando fazem algo errado, os pais castigam de não ir à igreja. Então a grande dificuldade em questão dos eventos é essa. Eu não quero eles só em eventos, porque o evento acaba e eles vão embora. Eu quero ouvir o choro, eu quero ouvir qual a dificuldade, eu quero caminhar junto, quero carregar no colo se for necessário. Então uma dificuldade em questão dos eventos é os pais também entenderem e respeitarem que os filhos não têm que estar só nos eventos, mas que eles têm que estar vivendo a igreja e nos eventos talvez servir também. Não ir como um telespectador para assistir, para absorver, mas ir para servir, para apresentar, porque o culto não é algo que eu vou para absorver, é algo que eu vou para entregar. Então a minha crise com igrejas que só vivem de eventos é essa. E até uma mudança geracional, porque a geração anterior de adolescentes, você vê eles
pulando na hora da música, brincando. Hoje tá rolando a música, todo mundo sentado, ninguém se envolve. Exatamente. Então, assim, teve uma mudança gritante Sim. de uma geração para outra, né? E às vezes a gente querer fazer a mesma coisa para colher um resultado diferente não vai funcionar. Então tem que ter essa leitura das gerações. Tem que entender quais são as perguntas que estão sendo feitas para que a gente possa responder essas perguntas. Porque senão a gente está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. E com base nisso, quais são as perguntas que você entende que essa nova geração está fazendo hoje? Interessante porque durante muito tempo eu me preparei para aquilo que eu gostava de quando eu era adolescente. Olha só que interessante você está dizendo. Você se preparou para um tempo que passou. E quantos de nós, muitas vezes, não nos preparamos para um tempo esse é um que já desafio. passou? Né? Então tem que ter essa leitura. É né? porque muitas vezes a gente entra na faculdade, entra em cursos pensando em se preparar para ser aquele profissional que você viu que te ensinou ou querendo fazer aquilo que um dia te proporcionaram. Mas cuidado para não se preparar para o mundo que já passou. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava incrível igrejas que tinham luz piscando. Igrejas que os jovens e adolescentes iam para frente, pulava e tinha uma guitarra ali. Cara, hoje eu proporciono tudo para eles, mas eles gostam de ficar sentados. Eles gostam de refletir na letra da música. Então a gente tem que observar o que está sendo dito, observar o que está em crise no momento. E respondendo a sua pergunta, que eu tenho visto é muita crise emocional, muita crise emocional, crise de identidade, crises ideológicas. Interessante que nada disso é novo para Jesus, nada disso pega Jesus de surpresa, porque Jesus já dizia muito sobre identidade, sobre propósito, sobre morrer por uma causa do qual você daria a vida, de fato, né? Jesus Cristo, ele morreu por pessoas, então a gente não tem que levantar bandeiras, a gente tem que falar de Cristo. Então, quando eu olho para a nova geração, eu vejo que o que está faltando para eles é sentido, propósito, identidade, está faltando um norte, um porquê lutar. E como que vocês hoje conseguem responder essas perguntas? A gente tem várias formas, né? Mas, por exemplo, a construção de mensagens, você respeita e observa muito isso? Claro. Inclusive, a gente está numa semanas, né, onde a gente está se preparando para o planejamento. A gente sempre se prepara no ano anterior para o ano seguinte, já prepara todas as séries de mensagem. E esse é um desafio grande para mim, Juan, porque como eu lido com duas gerações diferentes, eu preciso discernir de Deus o que Ele quer dizer para duas gerações diferentes num tempo antes. E é interessante que tem coisas que a gente tem que falar todo ano. Então eu entendo que para a nova geração, tanto jovem e adolescente, claro, em linguagem diferente, todo ano eu preciso falar sobre sexualidade. Todo ano eu preciso falar sobre namoro. Todo ano eu preciso falar sobre família, disciplinas espirituais. E aí, claro, que há espaço para assuntos que vão entrar. Então, por exemplo, eu tenho meu planejamento de série de mensagens para o ano de 2022, mas pode ser que em janeiro de 2022 a Netflix lance uma série que está todo mundo assistindo, todo mundo em dúvida, e seja necessário ou até seja uma oportunidade de trazer aquilo à luz da palavra. Então eu me preparo nesses assuntos que não podem faltar, mas também eu fico aberto e atento para aquilo que pode entrar. Por exemplo, o Round 6, né, uma série que está bombando, a mais vista da Netflix. É algo que pode ser tratado à luz da Escritura. Então a gente tem que ter também espaço para tratar aquilo que vai nos surpreender. E pegar tempo, na verdade, é se preparar para não ser pego de surpresa, né? O Thiago Nigro fala, ninguém é pego de surpresa porque a surpresa ela é previsível. Deixa eu voltar isso. Thiago Nigro fala que ninguém é pego de surpresa porque a surpresa ela é previsível. Então, eu me preparo, mas também eu fico atento porque vão ter surpresas que podem acrescentar em muito. Alguma consideração final para quem está ouvindo a gente, líder de juventude, líder de adolescente, ou igrejas que ainda não têm esse trabalho, às vezes têm de juventude, mas não têm com adolescentes? Alguma consideração final? Eu gostaria de falar, acho que para 3 públicos diferentes. Primeiro, para os pais. Se você é pai e mãe, principalmente de adolescente, você não está perdido, você não está sem o controle, você não está surpreso pelo que seu filho está vivendo. A adolescência é algo previsível, a adolescência é algo que todo mundo já viveu e quem não viveu ainda vai viver.
Então busque formas de lidar, procure ajuda, mas não deixe o seu filho fazer o que ele quer só porque ele está apresentando sintomas de uma rebeldia. Assuma o controle, converse com seu filho, converse com pastores, psicólogos, mas você, até o seu filho estiver dentro da sua casa, você é responsável por ele. Se você passou de uma igreja que não tem trabalho com jovens e adolescentes, é necessário, porque um adolescente de 11, 12 anos não vai entender o que você está pregando para a igreja. Um jovem, muitas vezes, vão ter crises que as suas pregações para a família não estão respondendo para ele. Então, invista, levante líderes e comece, mesmo que seja com 1 ou com 2, mas comece, porque quem vai chamar adolescente é adolescente, quem vai trazer jovem é jovem. Então, comece um trabalho. E para você que é líder de jovem e adolescente, não se desespere. Não ache que você não é capacitado. Firme os seus pés em Jesus Cristo, porque é Ele que te capacita e é Ele que faz através de você. É Ele quem vai te direcionar, é Ele quem vai te dar voz diretiva. Então calma. Não busque inspiração somente em vídeos, em livros, mas principalmente em Jesus Cristo. Porque Ele era, Ele é e para sempre Ele será. Então, antes de sair o filme da Netflix que vai lançar semana que vem, Jesus já está lá. Então é Ele que vai falar o seu coração que tratar. E você, Mar, alguma consideração? Não, ele falou bem. Falou tudo que tinha pra falar? Bem. Mas assim... Só um pontinho que eu acho interessante. Para outras igrejas que também estão ouvindo a gente, que muitas vezes não se preocupa tanto com o Ministério de Jovens, mas é uma coisa muito importante, tanto de jovens como de crianças, porque isso que também vai movimentar a igreja no futuro, né? Porque são as novas pessoas também. Então, são pessoas que a gente já precisa cuidar, já precisa estar ali orientando, ajustando, né? Para que eles sejam os futuros da igreja também. E é interessante que não só o futuro, mas o presente também, né? Vai movimentar e já movimenta também. Isso é bastante, né? Isso é lindo. Onde tem criança, adolescente, jovem, tem movimento, traz verdade. vida, traz energia. Interessante que normalmente acabava o culto, eu vi os adolescentes indo embora muito rápido. E você perguntou dos frutos, né? Um dos frutos que eu vi foi esse domingo. O nosso culto acabou 11h30, era 12h40. Eles não queriam ir embora. Não queriam ir embora e os pais estavam lá embaixo esperando. Interessante, quando eu desci, os pais estavam conversando uns com os outros. Então gera amizade entre os pais esperando os filhos. E um trabalho relevante feito com a nova geração faz com que a própria nova geração traga os seus familiares, né? Então, eu já vivi várias experiências de você convida para um evento algumas crianças e aquelas crianças, os pais não vêm, mas a criança veio e ela começa a falar, não, pai, a gente tem que ir, a gente tem que ir. E começa que a criança ou adolescente começa a trazer pais, primos, criança evangeliza, adolescente evangeliza, jovem evangeliza. São ministérios de extrema relevância, carecem de investimento, de estrutura e vale a pena investir porque traz muito fruto, traz muito resultado. Né? Então fica aqui minha palavra, sou pastor titular da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e falo para você também, como o Renan falou, pastor da sua igreja, invista, sabe, apoie o seu pastor de jovens e adolescentes, cuide dele, potencialize ele para que a partir dele muitos jovens e adolescentes sejam alcançados. E se ficou alguma dúvida que você queira tirar, se você gostaria de usar alguma série que o Renan já fez aqui, a arte, o conteúdo, entre em contato com o Renan, você pode mandar no WhatsApp da igreja, 988-356-344, ou seguir a gente nas redes sociais, e aí você vai ter acesso. Você pode tirar dúvida, vir aqui conhecer o espaço, aprender mais. A gente está aqui para servir, né, Marissa? Né, Renan? A gente está aqui para servir, para compartilhar, para repartir, para abençoar. A gente não está aqui para competir. Igreja com igreja, ministério com ministério. É o reino, né? Tudo é reino de Deus. A gente está aqui para poder falar para você tudo que está dando certo aqui e te inspirar para que juntos nós possamos pregar o evangelho, discipular. O nosso papel enquanto igreja não é ficar brigando, né? Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele pregou o evangelho, ele discipulou pessoas e a partir disso ele mudou realidades presentes e futuras. O nosso papel é esse e a gente está aqui para cooperar com você para que o evangelho seja pregado e a cidade seja transformada. Se você está ouvindo a gente no Spotify, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, compartilha no seu Instagram. Agora, se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, não te custa nada e vai nos abençoar muito, né, Renan? Com certeza, o YouTube vai entregar para mais pessoas entendendo que é um conteúdo relevante. Então a gente investiu, né, em fazer algo legal, tentar fazer algo legal, então nos ajude se inscrevendo também. Quem mais? E aproveita que o senhor fala para me colocar à disposição. Eu bebo de fonte... Eu já até te coloquei à disposição, né? Eu bebo de fonte que muitas pessoas me ajudaram a chegar onde estou e claro, vou chegar mais distante ainda, né?
Não, deixa eu fazer isso aí, parecer soberba. Ficou. Me coloco à disposição porque muita gente tem me ajudado na caminhada, então eu gostaria também de poder ajudar. Sim. Com aquilo que eu puder, com aquilo que eu tiver em mãos. Então conte com a minha ajuda, né, Mar? Sim. Pessoal, um grande abraço. Deus abençoe muito a vida de vocês e até semana que vem. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Valeu.